professor Lênio Streck para dar uma aula. Quem fecha os 2 membros, gente? Manda de presente 2 membrinhos e aí manda o que você puder de contribuição em seguida. Vamos ver o professor Lênio Streck. Vamos lá. Um ponto fundamental para a democracia brasileira é o Supremo recuperar sua senioridade, digamos assim. Como é que você vê, depois de todo esse tiroteio aí? É um longo processo. Lembra, tu deves ter lido, né, a minha manifestação na Folha de São Paulo de sábado, que era a pergunta sobre o impeachment. Então, o impeachment, que é a grande arma contra o Supremo, né? Tem senadores, aí a maioria dos senadores, ou todos os candidatos ao Senado da direita e da extrema-direita, tem um lema: votem em mim que eu impeacho o ministro. É isso. É fogo, é fogo, é fogo. Aí, então, eu estou dizendo que uma democracia não se faz coagindo a sua Suprema Corte, porque, principalmente, quando isso é uma vendetta. Porque a Suprema Corte, quando chamada a agir em face, não de um furto de supermercado, não da corrupção da Polícia de São Paulo, por causa de uma tentativa de golpe de Estado. Vamos lá, o ápice da não-democracia é tentativa de golpe. O Supremo Tribunal. E aí vamos pegar os 2 ministros, né? Porque, curiosamente, a história ela tem sístoles e diástoles, né? Veja lá que, em 2019, aquele bombardeio sobre o Supremo, ameaças e tudo, o Toffoli, já que o Ministério Público não estava protegendo o Supremo, ele vai lá e tira da manga do colete lá do regimento interno, estabelece aquele inquérito, e eu me lembro que eu fui o mestre de cerimônias num jantar que se organizou em São Paulo, no Rubaiá, com a presença do Ives Gandra, com a presença do Delfim Neto, com a presença do Jobim. Eu fui o mestre de cerimônias. Está tudo registrado. Por quê? Porque veja como a história... a ave de Minerva só levanta voo ao entardecer. Entende? Então, é no fim do dia que tu sabe, pode contar o que aconteceu. Então, eu conto. Olha quem estava nesse jantar. E estávamos lá para quê? Estávamos lá para prestigiar, não o Toffoli, mas o Supremo Tribunal como instituição que estava sendo atacada. Muitos depois viraram atacantes contra o Supremo mesmo, que lá estavam naquele momento para defendê-lo. E num segundo, e o que fez Toffoli? Toffoli nomeia Alexandre de Moraes, que tem todo esse protagonismo. Eu me lembro. Dado pelo Toffoli. Na CIF. Pinguem, eu fui gente. no dia 11, no dia 12, né? 11, a diplomação do presidente Lula foi no dia 11 de novembro ou 12 de dezembro de 2022, porque um dia antes houve aquele incêndio, tudo, quase quebraram Brasília e tal. Eu estava no hotel com o Fernando Fernandes, e os bombeiros entraram para dentro do hotel para pegar água com aquela mangueira para poder apagar o fogo de um ônibus que tinha sido incendiado na nossa frente ali. Nós estávamos no meio da confusão. E nesse dia, quando o Lula recebe o diploma, quando é chamado o Alexandre de Moraes, ele é mais aplaudido que o presidente. Até para nós, a coragem pessoal dele ali. Porque e um ponto importante, né? Na época, o Toffoli me convidou para uma conversa lá,
ele entrega para o Alexandre de Moraes, que traz policiais da sua estrita confiança e monta uma estratégia já sabendo que naquele momento já se articulava o golpe. Sim. Então, foi um papel fantástico em defesa da democracia naquele momento. Veja, além de todo o protagonismo que ele teve, é o dia da eleição. O dia da eleição podia ter dado tudo errado. Quando começaram a fazer os boicotes, até gente do PT achava que tinha que cancelar a eleição. E aí, o que fez o Alexandre de Moraes? Não. O Alexandre de Moraes... Pinguem, gente! Por um golpe de sorte ou não, não importa as razões. Ele acertou. Chama os caras da polícia, chama lá e diz o seguinte, chama o próprio Silvinei, esses caras, e diz assim, olha, se não terminar com esse negócio, eu prendo todo mundo, acaba com isso e tal. A eleição terminou, e aí depois, bom, deu tudo certo isso, ele fez certo, imagina, se a eleição é cancelada naquele momento, eu não sei se sairia outra, porque depois, mesmo saindo, mesmo com o resultado da eleição, a gente sabe o que aconteceu do 8 de janeiro e tudo que aconteceu antes. Nunca vamos esquecer, Nassif, o manifesto dos militares do dia 11 de novembro de 2022. Eu gosto muito da história. Obrigado, Raquel! E eu sei o que todo mundo andou fazendo nos verões passados. Os 3... Só um militar foi condenado, mas eu lembro aqui, porque eu escrevi 2 artigos. Eu escrevi um artigo no Globo e depois escrevi um artigo na Folha, 3 artigos, e no Conjur, em que eu cobrei dizendo o seguinte, eu chamei de hermenêuticas criminosas. Quem quiser buscar na internet, ponha lá, hermenêuticas criminosas. Eu escrevi sobre isso denunciando que os 3 oficiais militares, comandantes das 3 armas, eles distorceram deliberadamente o conteúdo da Lei de Defesa do Estado Democrático que eu ajudei a fazer, Pedro Serrano e tantos. Tem lá o parágrafo, aquele que diz que não será criminalizado todas as manifestações que tenham cunho, função social. Este parágrafo foi usado pelos comandantes para dizer que aquelas manifestações da frente de quartéis, etc., eram legítimas e legais. Resultado disso. Eu gosto de... Olha aqui, trazer esses fatos, são tão recentes e que acabam sendo esquecidos do acontecimento. Aliás, se eu fosse, Nassif, se eu fosse advogado dos golpistas, da chinelagem, daqueles mais de 1.000 que foram condenados ou fizeram acordo, eu esgrimiria em seu favor aquele documento dos militares. Porque, afinal de contas, se os 3 comandantes militares dizem que nada disso é crime, por qual razão eu vou sair da frente dos quartéis? E por qual razão eu não iria, convocado na festa da Selma, para fazer tudo aquilo e quebrar aqueles prédios todos? É sempre bom, foi bom que você toca nesse assunto, tudo eu acabei espichando, desviando e tal, mas isso está dentro de todo o contexto. Porque você falou Xandão e Toffoli, são as 2 figuras centrais, e que, por acaso, essas 2 figuras centrais daquele... Concordo muito com o Lênio. E eu acho que talvez a gente vá se arrepender daqui a um tempo de ter afastado o Toffoli no caso do Master. Você é fã do Toffoli? Não, gente, eu tenho memória. É o que o Lênio tá falando. A gente lembra o que aconteceu. O Toffoli é um cara que abraçou o Bolsonaro, tá? Isso é importante ser dito, quando era presidente do STF. Mas ajudou depois a desarmar o golpismo com o Alexandre de Moraes. Gente, 2 membros e 146. Eu tô preocupado com meta, gente. 10 e 8.
Já estamos nos aproximando do final do meu tempo regulamentar. Vamos lá. Em momento, hoje, estão colocados na berlinda, enfim, contra a parede. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!